Olá, amigos! Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é 26 de junho de 2021, uma data histórica. Neste dia, no ano de 1945, 50 países assinaram na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a Carta das Nações Unidas. Isso tem tudo a ver com o tema principal que nós trazemos, a informação e a reflexão dos amigos internautas e dos membros aqui do nosso canal da TV 247, que é exatamente o tema da grande vitória alcançada por Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas contra o criminoso bloqueio imperialista imposto pelos Estados Unidos desde o início dos anos 1960 a Cuba. É um assunto que nós vamos tratar com mais detalhes aqui no nosso programa de hoje. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247. Transmito todos os sábados este programa sobre a conjuntura internacional e às quartas-feiras compartilho às 10 horas da manhã, também nesse espaço da TV 247, com o meu colega, o professor Leijane Miran, o programa O Mundo Como Ele É, no qual também fazemos um debate sobre temas candentes da situação internacional. Para aqueles que gostam de acompanhar o noticiário do dia a dia, também no âmbito internacional, eu sempre estou por aqui nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, no programa Bom Dia 247, na companhia do editor Leonardo Atush. Entre 7, 7h05, 7h30 da manhã, a gente faz um balanço ligeiro do que aconteceu na véspera e mesmo está acontecendo naquele início de manhã. Então, o site Brasil 247, a TV 247, sempre tem dado grande espaço à discussão dos temas internacionais. Por isso mesmo, a gente se sente à vontade de pedir o seu apoio para amplificar a nossa voz, para fortalecer o nosso canal, para fortalecer o nosso site. Nossa voz é a voz da resistência, é a voz da luta de ideias em prol de um mundo melhor, um mundo de progresso social, de democracia, de igualdade, de justiça, um mundo de paz, um mundo em que os povos sejam soberanos e autodeterminados, um mundo em que prevaleçam as ideias da Carta das Nações Unidas. E não um mundo de guerras imperialistas, não um mundo de bloqueios, não um mundo de sanções, não um mundo de golpes, não um mundo de intervenções. O site Brasil 247 está, portanto, a serviço desta causa, da luta por um mundo melhor. Bom, meus amigos, na última quarta-feira, houve uma histórica votação na ONU. Eu já vou mostrar aqui para vocês a notícia que nós compartilhamos no nosso site, publicamos em cima da hora. Nessa quarta-feira, portanto, aconteceu a votação no âmbito da Assembleia Geral da ONU sobre o bloqueio estadunidense a Cuba. Então, está aqui, ONU condena embargo. Na verdade, eu prefiro a palavra bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, e o Brasil se acovarda e se abstém. Foram 184 votos contra 2. Apenas Israel e Estados Unidos votaram contra. Eu já vou explicar contra o quê. Brasil contrariando o histórico de apoio a Cuba na ONU, juntamente com a Ucrânia e a Colômbia, o Brasil se absteve. Estados Unidos e Israel votaram contra o quê? Votaram contra a quebra do bloqueio, votaram contra o fim do bloqueio, votaram contra uma resolução aprovada, portanto, amplamente por esse número enorme de países, 184, uma resolução, portanto, da ONU, uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que foi proposta pelo governo cubano, intitulada Necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba.
O informe foi apresentado pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues. É um longo documento, um denso documento, é um verdadeiro tratado em que o chanceler cubano circunstancia, nos mínimos detalhes, os prejuízos que este bloqueio, que já dura quase 60 anos, provoca na economia cubana, provoca para o desenvolvimento da sociedade cubana. São bilhões e bilhões de dólares que a economia cubana perde por conta do bloqueio. Esse bloqueio significa a tentativa dos Estados Unidos estrangular a economia cubana, para, com isso, criar uma situação socialmente insustentável, uma situação politicamente insuportável, na vã ilusão de que vai conseguir fazer com que o povo cubano se levante contra o governo, fazer com que o povo cubano deixe de apoiar a Revolução Cubana, fazer com que o povo cubano deixe de seguir as orientações, a liderança, as diretrizes e as políticas do Partido Comunista Cubano, para que o povo cubano se desuna, se fragmente e o socialismo desapareça da ilha. Repito, isto é uma vã ilusão. Os Estados Unidos impõem esse tipo de bloqueio, impõem sanções, nessa expectativa de que os povos vão se sublevar contra os governos que os Estados Unidos hostilizam. É uma ilusão, isso não vai acontecer, pelo menos no caso de Cuba. Então, o documento apresentado pelo chanceler cubano é uma denúncia severa a essas manobras e a essas tentativas. Sempre digo aqui, políticas de sanções e de bloqueios políticas de sanções e de bloqueios não punem governos, punem povos, punem as nações. E isto é um crime de lesa humanidade. Por isso mesmo, a consciência internacional democrática, nesses momentos, fala mais alto. Então, 184 países votaram a favor deste informe, apresentado pelo chanceler cubano. Votaram a favor da ideia, do propósito, do objetivo de acabar o bloqueio estadunidense a Cuba. E os Estados Unidos e Israel votaram contra esse documento, porque eles querem manter o bloqueio. E o que o Brasil, indignamente, mais a Ucrânia, mais a Colômbia, que também são governos de extrema-direita, assim como é o do Brasil. Então, o Brasil se somou a esses dois países e se absteve. Na última votação, que foi em 2019, porque em 2020, a Assembleia de 2020 foi exatamente adiada para agora, por conta da pandemia. Na última Assembleia, também pela primeira vez, o Brasil votou contra Cuba. O Brasil votou contra o documento apresentado por Cuba, numa demonstração de que o governo Bolsonaro, naquela altura, se comportava como um capacho subserviente aos interesses do imperialismo estadunidense e do governo Trump. Mas é preciso dizer, desde 1992, que o Brasil vota a favor de Cuba, mesmo com governos neoliberais que tivemos aqui no Brasil nos anos 90, depois os governos progressistas do Lula e da Dilma. O Brasil sempre votou, desde que essas resoluções são apresentadas, sempre votou a favor da resolução, sempre votou a favor de Cuba e sempre votou contra o bloqueio, porque essa questão de ser contra o bloqueio não é uma questão que envolve ideologia, não é uma questão que envolva políticas estritas, se é neoliberal, se é estatista, se é nacionalista, não. A questão do bloqueio é uma questão até mesmo de humanismo, é uma questão de bom senso, é uma questão de defesa de cada um daqueles países que estão ali. Porque cada um daqueles países sabe que um belo dia, ou no caso, um mau dia, um péssimo dia, os Estados Unidos, por esta ou aquela razão, porque esses países, ou um outro país, tomou tal ou qual posição que contraria os interesses do império, esses países, então, não estão livres de sofrer sanções, não estão livres de sofrer bloqueios. Por isso, nesse momento de votar uma questão como essa, fala mais alto
a consciência nacional, fala mais alto a aspiração por justiça, fala mais alto a aspiração por igualdade entre todas as nações, que é o espírito da Carta das Nações Unidas, a qual eu aludi aqui, que foi aprovada num dia como hoje, 26 de junho, no ano de 1945. Eu quero dizer o seguinte, quero destacar as declarações do chanceler cubano, o senhor Bruno Rodrigues, companheiro Bruno Rodrigues. É uma grande vitória do povo cubano, uma grande vitória da justiça e da verdade. E disse mais o chanceler cubano, quem fica isolado no concerto internacional são os Estados Unidos. Uma votação como essa prejudica os interesses dos Estados Unidos? Que setores progressistas e democráticos daquela sociedade, é bom que se diga bem na verdade, compreendem isso. E há muitos setores na sociedade estadunidense, movimentos sociais, e mesmo alguns parlamentares, republicanos e democratas, que se opõem ao bloqueio. Há setores de empresários estadunidenses que se opõem ao bloqueio. Eu noticiei aqui, faz mais de um ano, ainda na época do governo Trump, que movimentos sociais estadunidenses e parlamentares, alguns republicanos e alguns democratas, foram entregar à Casa Branca um documento pedindo o levantamento do bloqueio. De maneira que essa questão do bloqueio é uma questão muito sensível. E está certo o chanceler Bruno Rodrigues quando ele diz que os Estados Unidos ficam isolados. E ficam isolados, inclusive, não só na comunidade internacional, mas também em relação a um sentimento, que é um sentimento que se difunde na sociedade estadunidense, contrário ao bloqueio. Mas eu quero continuar abordando esse tema para mostrar a declaração, não podemos deixar de fazê-lo, do presidente de Cuba, o companheiro Miguel Díaz-Canel, que é também o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. E a manchete do jornal Grama, que é o órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, é muito significativa. Diz a manchete do Grama, estamos vivos. Pela 29ª vez, a política injusta de bloqueio dos Estados Unidos a Cuba foi condenada na ONU. Desta vez, 184 nações condenaram o cerco, 2 votaram contra e 3 se abstiveram. Já falei aqui quem foram as 2, Estados Unidos e Israel, e as 3 que se abstiveram, Brasil, numa atitude indigna, Colômbia e Ucrânia. E diz o texto, é um texto muito interessante, eles atiraram em nós para matar, mas estamos vivos. O presidente Díaz-Canel o disse, e muitos milhões o sabem, que dia a dia superamos as enormes dificuldades que se interpõem entre o que é possível e o que é real em um país sitiado, hostilizado e atacado. Querem nos matar em nossa tentativa de conseguir ter acesso, por exemplo, a um total de 32 equipamentos e insumos relacionados com a produção de vacinas candidatas contra a Covid, ou a execução de etapas que permitem a realização de estudos clínicos da vacina. Diga-se, equipamentos para purificação de vacinas candidatas, acessórios para equipamentos de produção, tanques e cápsulas de filtração, solução de cloreto de potássio, timiosal, bolsas e reagentes. E disse o presidente Canel pelo Twitter, uma declaração muito forte, ele diz o seguinte: é assim que o mundo reage à demanda cubana. Já são 28 anos de rejeição global do bloqueio. Os bloqueadores ficam sem argumentos. Os solidários reforçam seu apoio. Publicou no Twitter o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e presidente da República, Miguel Díaz-Canel, ao tomar conhecimento do resultado da votação nas Nações Unidas. E aqui o Grama dá uma informação que é espantosa, gente. Em valores financeiros a preços correntes,
os danos acumulados em quase 6 décadas de aplicação da política de bloqueio chegam a 147 trilhões de dólares. E levando em consideração a desvalorização do dólar frente ao ouro no mercado internacional, os danos quantificáveis chegam a mais de 1 trilhão e 300 bilhões. A cifra anterior, desculpe, eram 147 bilhões de dólares, e levando em consideração a desvalorização do dólar frente ao ouro no mercado internacional, os danos quantificáveis chegam a mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, isso é uma informação espantosa, os prejuízos que o bloqueio provocam ao povo cubano. Mas é preciso que se diga, eles provocam prejuízos, eles provocam danos, mas não vão conseguir o objetivo de derrubar a Revolução Cubana e o governo cubano. Não vão jogar a população contra o governo cubano. Meus amigos, eu quero dizer que, se de um lado o governo brasileiro teve uma posição indigna de contrariar a tradição brasileira de votar a favor de Cuba e contra o bloqueio, os movimentos sociais brasileiros se pronunciaram contra o bloqueio e se regozijaram com o governo e o povo de Cuba por esta retumbante vitória alcançada nas Nações Unidas na última quarta-feira. Eu quero mencionar especialmente o Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, formado por dezenas e dezenas de organizações sociais progressistas, organizações populares, organizações sindicais, juvenis, femininas, organizações não governamentais, organizações de diferentes naturezas, voltadas para distintas reivindicações, todas solidárias com Cuba. Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, que acaba de realizar uma brilhante convenção nacional de solidariedade a Cuba, como faz todo ano. Quero destacar a rede, o capítulo brasileiro da rede de intelectuais e artistas em defesa da humanidade, que é coordenada aqui no Brasil pela companheira Marília Carvalho Guimarães, e é um movimento integrado por muitos intelectuais, muitos ativistas sociais, muitos políticos, e essa rede de intelectuais e artistas em defesa da humanidade, que existe em diferentes países, e o seu capítulo brasileiro, a sua seção brasileira, sob a coordenação da Marília, emitiu também um documento se regozijando com o povo cubano e chamando para uma campanha que vai ser deflagrada no mês de julho, no aniversário do 26 de julho, que é o marco inaugural da Revolução Cubana, uma campanha chamada Vidas Cubanas Importam. Muito interessante a campanha. Eu tenho a honra de também participar deste movimento. Eu sou integrante da rede de intelectuais e artistas em defesa da humanidade e em solidariedade com o povo cubano. E não poderia deixar de mencionar a solidariedade do SEBRA-Paz, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que é presidido pelo companheiro Jamil Murad. Eu também faço parte dessa entidade, eu sou secretário-geral dela, e o SEBRA-Paz é uma organização que integra o Conselho Mundial da Paz, que, por sinal, é liderado também por uma ativista brasileira pela paz, a ex-deputada federal Socorro Gomes, que é a presidente do Conselho Mundial da Paz. Então, o registro da solidariedade, porque essas entidades e essa rede, elas de alguma maneira simbolizam, expressam o sentimento do povo brasileiro em solidariedade a Cuba. Sentimento esse de gratidão, porque o Brasil foi alvo da solidariedade generosa do povo cubano quando mandou para cá, o povo cubano mandou para cá 10 mil médicos no marco daquele programa extraordinário, aquele magnífico programa do governo Dilma, da presidente Dilma, que se chamava Mais Médicos, e o
o programa chegou ao final por conta das intransigências, da intolerância do governo reacionário de extrema-direita, pró-imperialista do Jair Bolsonaro. Então, eu quero dar parabéns a essas organizações que se solidarizaram com Cuba. E, meus amigos, eu quero ainda dizer o seguinte, que a importância de uma vitória como essa fica mais patente ainda, e o valor desta vitória fica ainda mais claro para os povos com essa notícia aqui que eu vou compartilhar. Primeiro lote da vacina cubana contra a Covid-19 chega à Venezuela. A Venezuela é o primeiro país a receber a vacina cubana Abdala, cuja eficácia é de 92,28%. Eu quero destacar que esta notícia sobre a eficácia da vacina foi divulgada também essa semana, e ontem tivemos essa extraordinária notícia de que, além de estar imunizando a população cubana com a Abdala e a Soberana 2, que tem uma eficácia de mais de 60%, essa daí tem de 92,28% em 3 doses, além de imunizar a população cubana, Cuba vai ser o primeiro país do mundo a imunizar toda a sua população com vacinas produzidas com as próprias forças, com vacinas nacionais. Claro, a China vai fazer isso também, mas eu acho que Cuba, claro, pelo tamanho da população, talvez vacine antes o total de sua população com uma vacina própria. Isso é uma grande façanha. E o fato de que essa vacina já está sendo fornecida para um país irmão, como é a Venezuela, um país bloqueado também pelo imperialismo, sancionado pelo imperialismo, isto mostra a magnitude e a importância geopolítica e humanitária deste resultado alcançado na quarta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Porque quando se diz a vitória de Cuba contra o Império, a vitória de Cuba contra o bloqueio, é contra isso, mas é a favor de algo, não é verdade? E é a favor de quê? É a favor do desenvolvimento social de Cuba, é a favor do desenvolvimento econômico de Cuba, é a favor do reforço das políticas de justiça social em Cuba, políticas promovidas pelo governo revolucionário de Cuba, dirigido pelo Partido Comunista e por um conjunto de organizações populares que conformam o arcabouço institucional e social da República de Cuba, e é a favor também, meus amigos, e é o assunto que eu quero trazer, enfatizar, é a favor também da solidariedade internacional, é a favor do desenvolvimento em igualdade de todos os países e povos. E isto ressalta, então, o papel que a ONU pode jogar. A ONU não pode ficar monopolizada pela vontade do imperialismo. A ONU precisa de uma autorreforma. A ONU precisa de dar mais protagonismo a esses países emergentes. A ONU precisa dar mais protagonismo e efetividade às decisões da Assembleia Geral. Porque é assim que se faz o multilateralismo, é assim que se democratizam as relações internacionais, é assim que se contribui para a paz mundial, que são as finalidades expressivas da Carta das Nações Unidas, que, repito, a assinatura dela faz aniversário hoje, foi nessa data, em 1945, que essa carta foi assinada. E a gente espera que a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço americano no sentido das Américas, né? No sentido estadunidense. A OPAS é a Organização Pan-Americana, envolve a América do Norte, Central, do Sul e Caribe. Então, a OPAS, como braço americano da OMS, a Organização Mundial de Saúde, pode jogar um grande papel na distribuição da vacina cubana. Pode jogar um grande papel em ajudar Cuba a concluir todo o processo de produção dessa vacina e multiplicar enormemente o número de doses, para que essas doses, além de serem disponibilizadas para a população cubana, possam ser distribuídas para os países
latino-americanos e caribenhos. Então, em conclusão deste assunto, a quebra do bloqueio, o fim do bloqueio é algo a favor do povo cubano e dos povos de todo o mundo. E é nesse sentido que a gente saúda as 184 nações que votaram contra o bloqueio e parabeniza o povo cubano por mais essa grande vitória conquistada no âmbito da Organização das Nações Unidas. Bom, meus amigos, nós ficamos realmente felizes de poder compartilhar com vocês notícias como essa e dar repercussão a isto e fazer reflexões sobre isto. E nisto reside também a importância de um canal como a TV 247. Porque onde é que se vê aqui na mídia um enfoque como este? Onde que se vê aqui a propagação de ideias tão explícitas em defesa da autodeterminação dos povos? Não se vê. O que se vê são jornalões aí ofendendo chefes de Estado, chamando de ditadores aqueles que lideram seus povos em nome do progresso social e da justiça. Então, isso reforça ainda mais a importância de um canal como a TV 247 e de um site como o Brasil 247. Dito isso, eu vou falar aqui agora também de um outro país irmão latino-americano que está enfrentando dificuldades. Que é o Peru. Vejam bem, meus amigos, Peru fez uma eleição em primeiro e segundo turno. Esse senhor que está aí, muito simpático, com seu chapelão, ganhou as eleições. Enfrentou, numa dura batalha política e eleitoral, é o Pedro Castilho, enfrentou uma candidata da extrema-direita, que é a senhora Keiko Fujimori. Venceu o segundo turno, isso é uma coisa clara. A contagem dos votos foi publicada. As organizações internacionais, inclusive a OEA, que jogou um papel sujo na Bolívia e que, ao fazer a observação eleitoral lá, fomentou o golpe em 2019. A OEA, que faz uma política intervencionista e contrária à Revolução Bolivariana, a OEA esteve presente na observação internacional da eleição peruana. O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil esteve presente na figura de seu presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Havia 150 observadores internacionais, autoridades constituídas, Mercosul, vários organismos internacionais e mais. O governo dos Estados Unidos, surpreendentemente, deu uma declaração dizendo o seguinte: foram eleições legítimas, foram eleições democráticas. Então, o que é que há? Por que que os setores da extrema-direita peruana se recusam, fazendo manobras sujas ali no Tribunal Eleitoral do país, se recusam a proclamar a vitória líquida, inquestionável, do Pedro Castilho, um candidato progressista e de esquerda, que tem suas peculiaridades dentro da sociedade peruana, é uma liderança própria do Peru. Não vamos querer aqui dizer que agora o Pedro Castilho tem que fazer isso ou aquilo, tem que defender essa ou aquela bandeira. Essa é uma questão do povo peruano. Ele tem compromissos específicos com o povo peruano. E a maneira como ele vai aplicar o programa democrático e progressista dele é uma questão própria do Peru. Então, nós não temos aqui que ficar pedindo atestado ideológico ao Pedro Castilho, pedindo que ele prove nada. O Pedro Castilho ganhou as eleições porque fez uma campanha progressista e encarnou as aspirações legítimas à democracia do povo peruano, uma democracia que foi violada durante muito tempo por governos corruptos e governos de direita e governos fascistas, como foi o governo do pai da Keiko, o Fujimori, que implantou a ditadura durante 10 anos. Ditadura corrupta, ditadura assassina,
ditadura genocida e violadora dos direitos humanos. Então, Pedro Castilho vem para fazer o resgate dos interesses do povo peruano e da democracia no Peru. E existem forças na extrema-direita que não querem isso. Então, estão lá fazendo uma série de chicanas jurídicas para impedir a proclamação do resultado. A senhora Keiko Fujimori questionou o resultado, apresentou lá umas demandas, mas já são quantos dias? Já são 20 dias que as eleições se realizaram. E os resultados ficaram conhecidos. A eleição foi no dia 6. 3, 4 dias depois já se sabia o resultado. Ele ganhou. Por uma margem pequena, mas ganhou. Bom, dito isso, eu quero destacar, porque é muito importante para a nossa informação, destacar que Lula, Dilma e ex-presidentes do Grupo de Puebla, já explico o que é, pedem que o Peru reconheça a eleição de Pedro Castillo. O Grupo de Puebla é uma articulação de ex-presidentes, de presidentes também progressistas, porque Alberto Fernandes da Argentina participa, de ex-chanceleres e chanceleres, por exemplo, como ex-chanceler está lá o nosso Celso Amorim, de ex-ministros de vários setores, da educação, do desenvolvimento, da economia, de vários países latino-americanos. Portanto, é um grupo de lideranças progressistas da América Latina que desenvolvem um trabalho complementar ao do Foro de São Paulo. Vocês sabem que o Foro de São Paulo é uma articulação de partidos políticos. Essa daqui é uma articulação de lideranças. Não tem nada que oponha um ao outro, são complementares, porque ambos atuam na área progressista. Ambos têm plataformas anti-imperialistas, anti-neoliberais e a favor da paz mundial. Então, essa exigência formulada por Lula, Dilma, o ex-presidente do Equador também, o Rafael Correa, Evo Morales e até o ex-primeiro-ministro da Espanha também fez um pronunciamento a respeito, o ex-primeiro-ministro do Partido Socialista, o Zapatero, né? Bom, dito isso, eu quero ainda acrescentar como informação importante sobre o processo no Peru. Está convocada para hoje, deve acontecer daqui a pouco, uma grande manifestação popular com a seguinte palavra de ordem no Peru: ou se proclamam os resultados, ou vai haver aqui uma greve geral nacional. Então, o Peru pode estar às vésperas de acontecimentos semelhantes aos que ocorreram no Chile em 2019 e os que estão acontecendo na Colômbia já há mais de 50 dias, que a Colômbia está convulsionada com grandes manifestações e greves nacionais. Então, chamar atenção para esses processos que estão em curso no Peru e nos somamos a essas vozes democráticas e progressistas que pedem a proclamação dos resultados eleitorais com a vitória que foi líquida e certa do presidente eleito Pedro Castillo e desejar que ele consiga fazer um bom governo. Bom, meus amigos, estamos perto do final do programa. Eu vou apenas compartilhar 2 outras notícias para mantê-los atualizados sobre temas que a gente sempre comenta aqui, que estão ligados às disputas geopolíticas que envolvem as grandes potências, Estados Unidos, China e Rússia. Então, vou começar aqui pela China, que é o seguinte: Estados Unidos devem atender ao apelo da China na investigação sobre o coronavírus, diz a mídia chinesa. Na opinião da China, o rastreamento do vírus deve ser realizado através da cooperação internacional e em lugares diferentes. Do que se trata? Se trata do seguinte, nós já comentamos isso aqui. Os Estados Unidos, o presidente Joe Biden
há cerca já de um mês, umas 3 semanas mais ou menos, eu vou botar aqui a notícia de novo. O presidente Biden, ele deu uma ordem aos organismos de espionagem dos Estados Unidos. Eles chamam de inteligência, mas são de espionagem. Quando eles falam inteligência, é espionagem. Porque a CIA é o quê? É espiã. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos é o quê? É espiã. O FBI é o quê? É espião. E foram essas agências, principalmente aquela de Segurança Nacional dos Estados Unidos, essa daí investigou a Dilma, grampeou a Dilma. Vocês se lembram disso? Eles fizeram um grampo no gabinete da Dilma, fizeram com que a Dilma acabasse cancelando uma viagem que ela tinha para lá, em sinal de protesto. Na época era o governo Obama. Bom, o Biden, então, deu uma ordem para que as agências de espionagem estadunidenses investiguem a China, que ele, governo dos Estados Unidos, acusa de ter fabricado o vírus em laboratório e ter feito vazar esse vírus para dizer que a China é que é a culpada da pandemia. Já foi para a China uma delegação de cientistas da Organização Mundial de Saúde e não constatou nada dessa delegação. Então, essa é uma acusação falsa dos Estados Unidos, ela vem da época do Trump e o Biden está insistindo nisso. É a politização e a ideologização da pandemia. Eles querem achar um culpado e esse culpado é a China, na opinião dos Estados Unidos. A China, então, está dizendo o seguinte: vamos fazer uma investigação em todos os lugares, em todos os países. E não são essas agências de espionagem que vão fazer essa investigação. Essa investigação tem que ser feita, dizem os chineses, por cientistas e por meio da cooperação internacional. Não é um ato unilateral dos Estados Unidos que vai resolver esse assunto. Então, para atualizar vocês sobre esta questão, que tem sido recorrente, porque o Biden ele deu um prazo de 90 dias. Isso aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, maio, junho, julho, agosto. Então, até agosto, nós vamos ter esse imbróglio aí. E depois de agosto, o imbróglio vai aumentar, porque certamente que eles vão reafirmar a acusação e a China vai reafirmar que rechaça e vai reiterar também que quer uma investigação em vários países, porque há indícios de que o vírus pode ter começado nos Estados Unidos. Então é bom levar isso em conta. Por isso que a China diz, não venham investigar só a China, vamos investigar diversos países, inclusive os Estados Unidos, porque há vários estudos na base de exames que foram feitos, exames clínicos, de que o vírus já poderia ter estado presente em pacientes nos Estados Unidos já durante o ano de 2019, e a Covid chama Covid-19, porque apareceu no fim do ano de 19 e no comecinho de 2020. Mas fala-se que também esse vírus pode ter aparecido um pouco antes do fim do ano e que uma das hipóteses é que tenha aparecido nos Estados Unidos. Então não vemos os Estados Unidos apontar o dedo acusador. Bom, gente, finalmente eu quero mostrar um assunto, que é um assunto quente, que aconteceu entre a quinta e a sexta-feira. Aqui diz: os europeus não querem ficar para trás, diz analista sobre possível cúpula entre a União Europeia e a Rússia. O presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, devem propor a realização de uma cúpula União Europeia-Rússia, que seria a primeira desde 2014. Isso é uma declaração que nós publicamos ontem, sexta-feira, no Brasil 247, sobre declarações do presidente francês Emmanuel Macron e da chanceler alemã Angela Merkel. Ela tinha feito uma declaração semelhante na véspera, e depois veio o Macron e reafirmou, e na sexta-feira se realizou, e já foi concluída, uma cúpula da União Europeia, e um dos comunicados dessa cúpula
diz que a União Europeia está muito interessada em fazer uma relação direta com a Rússia e em realizar uma reunião de cúpula, algo que não acontece entre a União Europeia e a Rússia desde o ano de 2014. Portanto, já lá se vão quase 8 anos que não se realiza uma cúpula entre o bloco europeu e a Rússia. Tem várias nuances, vários aspectos a serem apontados nessa notícia. Eu vou elencá-los aqui sumariamente. Primeiro, a União Europeia não quer que as relações com a Rússia se deem através dos Estados Unidos. Então, o primeiro aspecto dessa notícia é um aspecto de rivalidade, na verdade, entre a União Europeia e os Estados Unidos. Aquilo que nós chamamos de contradições interimperialistas. Por quê? Porque o Biden, vocês se lembram, ele fez aquele giro na Europa, fez várias reuniões com o G7, com a OTAN, com a Comissão Europeia. Então, os Estados Unidos trataram de reunir o bloco europeu e terminaram o giro europeu do Biden com uma cúpula com a Rússia, entre, portanto, o presidente Biden e o presidente Vladimir Putin. E os Estados Unidos apareceram na reunião com o Putin como se eles fossem, não só falando por si próprios, mas falando também em nome do chamado Bloco Ocidental. Então, a União Europeia está dizendo, espera lá, se a gente tem assuntos para tratar com a Rússia, não vai ser os Estados Unidos que vão fazer isso. Nós próprios temos capacidade de fazê-lo. Então, este pleito da União Europeia tem um aspecto interessante, porque é ligado às contradições interimperialistas entre potências, entre a própria União Europeia e o imperialismo estadunidense. Porém, há um outro aspecto que é preciso ser levado em conta, que é o seguinte: ao falar da necessidade de realizar uma cúpula com a Rússia, a União Europeia se refere à cooperação com a Rússia, mas também se refere a uma série de pontos de beligerância nas relações entre este bloco, que é um bloco imperialista, e a Rússia. E no comunicado fica ambíguo, porque ao mesmo tempo que eles falam em cooperação, eles fustigam a Rússia, eles atacam a Rússia, eles invocam questões ligadas aos direitos humanos, invocam questões ligadas ao que eles concebem como democracia, atacam o governo da Rússia, questionam os objetivos da política externa russa. Então, o porta-voz do Kremlin, ou seja, o porta-voz do governo russo, o Daniel Peskov, ele disse, como é que é isso? Vocês querem cooperação ou querem brigar conosco? Está ambíguo. Então, vocês primeiro, por favor, antes de pedir uma cúpula conosco, vocês, por favor, esclareçam bem o que pretendem. Então, interessante que na aparência, a União Europeia quereria se afastar dos Estados Unidos e cooperar com a Rússia. Não é bem isso. Ela quer, ela própria, desenvolver uma disputa hegemônica com a Rússia. Então, são os complicados problemas das relações internacionais que a gente sempre traz à tona aqui ao debate com vocês, porque isso faz parte da realidade e, quer queira, quer não, isso influencia o Brasil. Tudo que acontece no mundo tem reflexos na região latino-americana e, obviamente, no nosso país. Nós não somos uma ilha. Claro, o Bolsonaro está querendo transformar o Brasil num páreo internacional, isolar o Brasil do mundo, renunciar a toda e qualquer cooperação com o mundo, mas a realidade fala mais alto. Então, tudo que acontece no mundo, acontece nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Europa, tudo que envolve o jogo geopolítico entre as grandes potências afeta o Brasil. E o Brasil precisa de um governo soberano, um governo democrático, um governo altivo, um governo que respeite a bandeira nacional, porque eles utilizam a bandeira nacional de maneira fraudulenta, de maneira falsa. Eles, na verdade, estão rompendo a bandeira nacional. Como dizia Castro Alves, grande poeta baiano, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, como se dizia na época.
para cobrir tanta infâmia e covardia. A bandeira nacional não pode cobrir a infâmia e a covardia do governo Bolsonaro. E é por isso que a gente fica muito alegre que ontem saiu uma pesquisa de opinião pública extraordinária, uma pesquisa eleitoral extraordinária, do instituto chamado IPEC, que é o sucessor do IBOP. Essa pesquisa mostra que, se a eleição fosse agora, o Lula ganharia no primeiro turno. Claro que nós estamos há mais de um ano da eleição, não se sabe ainda o que vai acontecer, mas o fato é que está nas mãos do povo brasileiro a possibilidade de recuperar o respeito, de recuperar a dignidade, de recuperar a soberania do nosso país e a capacidade do Brasil negociar de igual para igual, falando no mesmo nível, falando no mesmo tom de voz, com quaisquer que sejam os países, quaisquer que sejam os blocos, e voltar a desenvolver uma cooperação internacional, como a que nós tivemos com a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, como a que tivemos, hoje temos só formalmente com o BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, enfim, o Brasil voltar a ser um ator de respeito no cenário internacional. Para isso é preciso, o quanto antes, pôr fim ao governo Bolsonaro e eleger um governo e um presidente que represente as forças democráticas, populares, progressistas, anti-imperialistas e de esquerda. Um governo que consiga expressar a união do que há de melhor no nosso país para abrir caminho para novas batalhas, remover o fascismo e abrir caminho para novas batalhas, para garantir a verdadeira emancipação nacional e social do nosso povo. Então, é por isso que a geopolítica é importante, porque ela tem relação com a política nacional também, para que o Brasil volte a ser um grande ator no cenário geopolítico internacional. É o que nós desejamos. Bom, gente, muitíssimo obrigado de novo pela atenção. É um grande prazer esse encontro que temos aqui todos os sábados, e fica o nosso encontro marcado para segunda-feira, no Bom Dia 247, às 7 da manhã, quarta-feira, no O Mundo Como Ele É, às 10 da manhã, e no próximo sábado, de novo aqui, nesse horário, 3 da tarde, a Semana no Mundo. Bom fim de semana, um forte abraço e até a próxima. Muitíssimo obrigado.